Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu prometo que eu vou ser o mais rápido possível. Louvado seja Deus. Eu sei que eu sou meio lento, né? Louvado seja o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Mas eu vejo. Suspeito. Louvado seja Deus. Tem paciência com o pastor de vocês. Amém? Quem abriu, diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou ler do versículo 12 ao versículo 18. Presta atenção. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois, em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com duro. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Diga assim comigo: a oposição. A oposição Não pode acabar com você. não pode acabar com você. Diga mais uma vez: a oposição. A oposição Não pode acabar com você. não pode acabar com você. Irmãos, essa carta de Paulo é uma carta muito pessoal. O que é uma carta pessoal? É uma carta que ele escreveu para a igreja de Corinto em razão de um problema que se deu quando ele escreveu a primeira carta. Nós sabemos que Paulo escreveu 3 cartas para a igreja de Corinto, mas na Bíblia só tem 2 cartas, porque o próprio texto fala que uma das cartas que Paulo escreveu, Cláudio, se perdeu. Então a gente só tem conhecimento pela palavra de Deus de 2 cartas. E na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto foi em razão de uma demanda. A igreja de Corinto era uma igreja muito fervorosa, era uma igreja muito cheia de dons espirituais. Então a gente pode dizer que a igreja de Corinto era uma igreja pentecostal, mas a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, porque da mesma maneira que o povo era muito fervoroso e muito cheio de dons, aquela igreja era muito problemática, porque aquela igreja era muito carnuda. Aí você pode me fazer uma pergunta, Luciana: como que uma pessoa cheia de dons, mesmo assim, ela pode ser uma pessoa carnuda, Flávia? Porque nós cristãos precisamos entender que nós não devemos andar na carne, mas andar no Espírito. E andar no Espírito não tem nada a ver, meu irmão, com pular no poder e dizer por quanto. Andar no Espírito fala de uma maturidade espiritual. Porque você pode pular no poder e fazer isso e aquilo e acolá, e a tua carne muitas das vezes expulsar. Mas quando você tem esse domínio próprio, você faz frear a vontade da sua carne. Às vezes eu até brigo com o pessoal aqui, meu irmão, às vezes eu estou com vontade de tacar o microfone umas ovelhas. Louvado seja Deus. Ter vontade de tacar o microfone é uma coisa, jogar o microfone é outra. Só que tem gente que não fala que está com vontade de jogar o microfone na ovelha. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aí ele faz.
Amém? Ele está com raiva do irmão, passa de carro. Diante do irmão, dá carona para ele. Está com raiva do irmão, passa de carro, vê uma poça, passa na poça para molhar o irmão. E depois tem um cinismo. Meu irmão, desculpa. Mas no fundo, meu irmão, ele está rindo por dentro. Era isso que ele queria. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, que maluquice é essa? Eu dei um exemplo esdrúxulo, mas tem, meu irmão. Tem gente que mata na unha. E a igreja de Corinto era uma igreja muito carnuda. E a família de Chloe apresentou para Paulo os problemas que estavam trazendo mais divisão dentro da igreja. Então isso significa que a igreja de Corinto não tinha somente esse problema, esses problemas que eu vou apontar, mas ela tinha outros problemas. Mas esses problemas, vamos assim dizer, eram os mais complexos. Primeiro, a igreja de Corinto era uma igreja dividida. O que é uma igreja dividida? É uma igreja onde o rebanho não caminha em consonância com o pastor. O pastor está caminhando numa direção e a igreja está numa outra direção. Louvado seja a Deus. Igreja, vamos comprar o terreno. Tadinho do pastor, né? O pastor é tão sonhador, tão louquinho, piradinho, né? Tadinho dele. Eu não vou entrar nessa loucura, não. Louvado seja a Deus. Ou seja, é o dividido. Bendito seja Deus. Tem gente aqui assim no Anatório? Claro que tem. Bendito seja Deus. Ou então tem aquele que se acha mais espiritual. E o pastor está querendo fazer isso. Tadinho, né? Tão fora da direção. Senhor da direção dele. Caidinho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Toda a igreja de Corinto tinha, aleluia, aquele povo que era dividido. E o discurso que eles diziam é: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ou seja, o que esse discurso revela? Uma preferência. Você pode até gostar de Beltrano pregando, gostar mais de Beltrano pregando do que Ciclano, porque gosto é uma questão pessoal. Agora, desonrar, louvado seja o nome do Senhor. E o que é desonra? Desonra não tem a ver com gosto. Desonra é uma rebeldia. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, eu gosto da Gisela cantando. Então ela está cantando. Eu não gosto mais de cantando, não. Vou lá para fora. Eu não gosto do pastor, não. O pastor está tirando o culto hoje, ele vem perturbado. Eu não vou com a cara do Rafael, não. Não gosto do Robson pregando, não. Sou mais Beltrano. Não vou assistir ele pregando. Isso é desonra. Porque você pode não gostar da pessoa pregando, da pessoa cantando, mas Deus pode usar ela para você. Porque Deus usa aquele. E quando eles estavam dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, na realidade, eles estavam dizendo que eu tenho a minha preferência. Se for Apolo fumegando no varão, eu fumego também. Agora, se não é Apolo, me diga, eu não vou nem para o culto. Então era uma igreja dividida. Qual era o outro problema que havia na igreja de Corinto? A igreja de Corinto não honrava a liderança. Bendito seja o nome do Senhor. Qual era o outro problema da igreja de Corinto? A igreja de Corinto tinha aliança com o pecado. Meu irmão, dentro da igreja tem gente que peca. Sim, louvado seja o nome do Senhor. Igreja não é céu. Igreja é hospital. Então na igreja tem gente que peca. Na igreja tem gente que é doente. E o que a igreja faz com quem peca e com quem está doente? Trata. Só que a igreja de Corinto não era uma igreja que tinha visão de tratar a gente que estava em pecado. A igreja de Corinto tinha a visão de fazer restauração. E em razão disso, uma série de outras coisas, a igreja estava estagnada. Era uma igreja que o pessoal falava em línguas. Eles falavam tanto em línguas que Paulo falou para eles assim: gente, para de falar em línguas. Porque se vocês estão falando em línguas o tempo todo e não tem quem interprete, não tem sentido vocês continuarem falando em línguas. E meu irmão, quando você olha para um culto que todo mundo fala em línguas, como é que você vê esse culto? Epa, o fogo está descendo. Então a igreja de Corinto é uma igreja fervorosa. E Paulo libera uma mensagem para a igreja de Corinto.
Vocês precisam honrar o líder de vocês. Vocês precisam parar de ter suas preferências. E vocês precisam parar de tolerar pecado. Diz a Bíblia que a igreja de Corinto começa a se consertar. Eu citei alguns pecados, alguns problemas, tinha outros. Amém? Mas eu falei que eu iria sintetizar. E a Bíblia diz que a igreja recebe a palavra e a igreja começa a se consertar. A igreja começa a entrar no eixo. Porque Paulo, ele não era pastor dessa igreja, mas ele corroborou para que essa igreja fosse fundada. E Paulo, ele era uma espécie de bispo. Ele era uma espécie de cobertura espiritual. Ele era alguém que tinha uma autoridade apostólica para doutrinar aquela igreja. Assim como eu, como pastor dessa igreja, tenho autoridade bíblica para doutrinar vocês. Quem está entendendo diz amém? Amém. Ótimo. Aí Paulo libera a palavra e a igreja começa a se consertar. Mas Paulo era um apóstolo muito convicto do que Deus havia mandado ele fazer. Mas por mais convicto que Paulo fosse do seu ministério, isso não isentou ele de sofrer rejeição. Isso não isentou ele de viver a oposição. Meu irmão, o que é uma oposição? Oposição não é alguém, você não experimenta a oposição de longe. Geralmente você experimenta a oposição de perto. Só que essa oposição, ela é sutil e afrontosa. Bendito seja Deus. Pastor, me dá um exemplo de uma oposição sutil e afrontosa. Igreja, a gente vai realizar um trabalho aqui na igreja, amém? Todo mundo vai vir com uma blusa verde. Ah, pessoal, essa blusa verde é muito cafona. Vamos ver uma outra blusa? Ah, sei lá, uma cor doida aí. Aí todo mundo concorda com a camisa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí, Beltrano das Candongas e Ciclana das Candongas, só para contrariar, ele é o único que não vai vir com a blusa. Porque ele não quer. Ou então porque ele tem um discurso, eu não gosto dessa cor. Isso é oposição. Isso é oposição. Porque o opositor, ele rema contra. E Paulo, por mais forte que ele fosse na sua liderança, ele também experimentou oposição. E qual era a oposição? Era de uns falsos apóstolos que chegaram na igreja de Corinto. Eram os falsos apóstolos, eram os falsos mestres que chegaram na igreja de Corinto e eles ficaram incomodados, presta atenção. E eles ficaram, porque também é uma aula que eu estou dando para você entender o texto. Eles chegaram na igreja de Corinto e eles ficaram incomodados com a maneira que a igreja de Corinto se submetia à orientação de Paulo. Eles ficaram incomodados com a maneira que a igreja se submetia à liderança de Paulo. E o que esses falsos apóstolos, superapóstolos, eles começaram a disseminar dentro da igreja? Eu não reconheço o ministério apostólico de Paulo. Eu não reconheço o ministério apostólico de Paulo porque Paulo andou com Jesus Cristo. Eu não reconheço o ministério de Paulo porque eu não conheço Paulo pessoalmente. E quando Paulo escreve essa carta, essa segunda carta, diz os estudiosos que essa carta é uma carta que Paulo se utiliza na sua própria defesa. Então aí já começa, louvado seja Deus, uma questão. Ué, pastor, a Bíblia não diz que quem justifica o homem é o Senhor? Então como é que Paulo saiu em sua defesa? Meu irmão, Paulo não era uma ovelha qualquer. Paulo, ele era um líder. E ele não poderia deixar o diabo usar falsos líderes e falsos apóstolos, minar e macular a sua liderança e ele ir para o monte orar e chorar aos pés do Senhor. O que Paulo fez?
ele escreve uma mensagem. Primeiro, ele manda Tito ir até a igreja de Corinto. E quem era Tito? Tito, ele era discípulo de Paulo. E Tito vai à igreja de Corinto para ver como é que a igreja de Corinto está. E Paulo manda Tito ir à igreja de Corinto porque Paulo precisava também levantar recursos financeiros para uma obra missionária que ele tinha para fazer. E o que os falsos apóstolos fizeram? Até na ida de Tito e até na questão de Tito pedir oferta para o ministério de Paulo, os falsos apóstolos se utilizaram disso para fazer o quê? Macular o ministério de Paulo. Então eu quero fazer você entender que a oposição não pode acabar com você. Pastor, eu não sou um apóstolo, mas você é alguém que tem um chamado. E quando nós temos um chamado na presença do Senhor, o diabo vai levantar pessoas para fazer você desacreditar que Deus é com você. Eu estava esses dias orando, e ou eu já coloquei na rede social, ou eu ainda vou colocar. Eu estava orando esses dias, e o Senhor trouxe ao meu espírito a experiência de Davi. Nós sabemos que Davi, ele era rejeitado pelo seu pai. E ele era descredibilizado pelos seus irmãos. Ele era tão rejeitado pelo seu pai, o seu pai não acreditava no seu potencial, que quando o sacerdote disse que iria na sua casa e que dentre os seus filhos ele iria levantar um rei, o que Jessé faz? Ele chama todos os filhos, principalmente os 3 mais velhos: Eliabe, Samar, e eu esqueci o nome do outro galão. Principalmente os seus 3 filhos mais velhos, porque Jessé, ele tinha um olhar promissor para esses 3 mais velhos. Enfim, depois eu olho aqui para ver o nome dos Pereira. Aí Deus chega para Samuel e diz: olha, Samuel, não é nenhum desses. Não é nenhum desses. Aí Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os mancebos? Aí Jessé diz: falta o menor. Aí Samuel disse: olha, nós não nos assentaremos à mesa, junto à mesa, sem que o menor entre por essas portas. E eles vão para o campo chamar Davi. Quando Davi chega, Deus diz para Samuel: é esse. Samuel unge Davi como rei. Olha que coisa interessante. Davi, ele era o menor, o mais rejeitado, e foi justamente aquele que Deus escolheu para ser rei. Mas eu não quero ficar nesse caso, não. Isso está no capítulo 16 de 1 de Samuel. Capítulo 17 fala que os filhos de Jessé, que compunham o exército do rei Saul, eles vão para o campo de batalha, porque eles estão vivendo uma fase, Sâmara, aonde o exército dos filisteus está afrontando o exército de Israel. E diz a Bíblia que o exército dos filisteus fica aproximadamente 40 dias afrontando. 1 Samuel capítulo 17, só você ler lá. E ele fica aproximadamente 40 dias afrontando o exército de Saul, o exército de Israel. Todos nós sabemos que Saul estava fora da bênção. E quando você está fora da bênção, você tem uma coisa que você perde, é o senso de estratégia. Quando você está fora da bênção, você tem dificuldade para romper. E Saul estava fora da bênção. Então faltava nele estratégia e faltava nele capacidade para avançar. E quando o líder está sem visão, tão logo os seus liderados ficam sem saber o que fazer. Porque qual é o papel do líder? Da direção. O papel do líder é da direção. E Saul não tinha direção para dar, porque estava sem direção. Aí, Davi chega. Quando Davi olha para aquela situação, um dos irmãos de Davi pergunta para ele assim: Davi, o que tu vai fazer aqui? Eliabe. Davi, o que tu vai fazer aqui? Eu vim aqui saber se vocês estão bem, eu vim aqui saber se vocês estão em paz. Olha a hostilidade de Eliabe. Davi vai lá para saber se os irmãos estão vivos. Davi vai lá para saber se os irmãos estão bem.
Aí olha como é que Eliabe age com o irmão mais velho. O que está fazendo aqui, Davi? Aqui não tem lugar. Gente, calma, minha vida é de paz. Eu só vim saber como vocês estão. Só que Davi, meu irmão, já dá para perceber que Davi, ele tinha chamado para liderar mesmo. Porque Davi, ele já chegava no ambiente que conquistava o povo. Quando Davi chegou no campo de batalha, velho, Davi não ficou que nem um bocó olhando. O que Davi fez? Começou a criar amizade com os caras. Gente, o que está acontecendo? Quero entender. Aí Eliabe vê aquela situação e diz: Davi, o que está fazendo aqui? E Davi diz: não, vim saber o que vocês estão, o que está acontecendo, se vocês estão bem. E eu também quero saber. Aí Eliabe não conta nada para Davi. Eliabe diz para Davi assim: Davi, quem mandou você vir até nós? Você não deveria estar no campo, cuidando daquelas poucas ovelhas? Olha só, Davi já tinha sido ungido como rei, mas ainda não estava na posição de rei. Porque em você ser ungido e você assumir a posição tem um tempo. Então, na realidade, Davi estava com unção, mas ele estava esperando a hora de Deus levantar ele. Você pode dar glória a Deus? Só para eu saber que não estou sozinho no culto. Bendito seja Deus. Aleluia! Aí, o Davi já estava com unção, mas Eliabe continuava olhando para Davi de que maneira? Eugênio, de cima para baixo. Ou seja, eles não acreditavam no chamado de Davi. Aí Davi vê o que está acontecendo e Davi se coloca na brecha. Porque quando você está cheio do Espírito, você se coloca na brecha. Como Paulo se colocou na brecha para ser solucionador de problema na igreja de Corinto. E Davi diz: eu vou guerrear contra esse gigante. Aí o gigante diz: ué, eu sou algum cão? Ou seja, quem é você para guerrear contra mim? Aí Davi, cheio do Espírito, diz: olha, você vem a mim com paus e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi vence aquela batalha. Ou seja, Davi não permitiu que a oposição acabasse com ele. Paulo vivenciou uma oposição e ele buscou se defender dela. Vamos lá, abra a sua Bíblia, capítulo 10, lá de 2 Coríntios mesmo. E aqui a gente desenvolve para a gente caminhar para o fim. Amém? A gente vai entender como se porta alguém que se opõe. Amém? O tema é: a oposição não pode acabar com você. Então vamos entender quais são as armas que quem se opõe usa. Capítulo 10, versículo 2, depois versículo 12 e versículo 13. Abre aí para você não dormir. Amém? Versículo 2 do capítulo 10 de 2 Coríntios. Rogo-vos, pois, que quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Então, ou seja, quando alguém decide se opor contra a gente, ele faz duas coisas: ele vai resistir e ele vai falar mal da gente. O que esses falsos profetas, falsos apóstolos fazem? Eles resistem a Paulo e começam a falar mal de Paulo. Versículo 12 e 13. Olha o que diz: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e que se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Ou seja, os falsos apóstolos estavam resistindo a Paulo e os falsos apóstolos estavam falando mal de Paulo. Aí Paulo diz: olha, eu poderia me envaidecer e colocar vocês no lugar de vocês, ou eu poderia pagar com a mesma moeda, mas eu não vou caminhar na carne, eu vou permanecer fazendo o que Deus me mandou fazer, e é Deus que vai honrar cada um dos meus passos. Então você precisa entender que a oposição não pode parar você. Vai ter gente que vai te resistir e vai ter gente que vai falar
você. Mas o que você vai fazer? Pagar com a mesma moeda? Você vai seguir a tua caminhada, fazendo o que Deus mandou você fazer. Aleluia! Irmãos, algumas pessoas que caminham aqui no ministério, aleluia, de uns 3 anos para cá, de uns 2 anos para cá, me conhecem de 2 anos, de 3 anos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu não cheguei agora, não, meu irmão. Bendito seja Deus. Eu não estou à frente da obra de Deus de agora, não. Bendito seja Deus. Há uma trajetória. Bendito seja Deus. E uma trajetória que eu posso dizer com muito orgulho, meu irmão. Bendito seja Deus. Porque ao longo de toda a minha vida, se tem uma coisa que eu busquei ser muito intenso, é no chamado que Deus me entregou. Existem pessoas que buscam sentido na vida tendo dinheiro. Existem pessoas que buscam sentido na vida tendo realizações pessoais. Meu irmão, Deus me fez entender que o sentido do meu existir é cumprir o propósito que Ele me enviou. Pastor, mas você estudou, se intelectualizou. Meu irmão, até nas minhas formações, eu busquei me preparar de modo que eu pudesse atender o ministério. Deus me colocou para pastorear essa igreja. Eu desejo muito que isso aconteça, mas eu estou debaixo da vontade do Senhor. A nossa igreja tem um projeto, amém? Um projeto que está lá na última gaveta. Bendito seja Deus. E quem, aleluia, é da antiga vai lembrar disso, que a nossa igreja tem um projeto de montar uma escola. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o que eu fiz? Louvado seja Deus, há muitos anos atrás, busquei fazer uma formação que me habilitasse a ajudar a igreja, quando a igreja, aleluia, tivesse que montar uma escola, aleluia, eu pudesse servir a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Uma das minhas formações foi nessa área. Quando eu busquei entrar na área da psicologia, não foi simplesmente para eu clinicar, mas qual é o outro projeto que a igreja tem? Montar um centro de recuperação. E alguém que tem problema com drogas, ela não tem problema com drogas somente porque ela tem capeta. Ela tem problema com drogas porque ela tem questões psíquicas na vida dela. E questões psíquicas se resolvem com profissionais de saúde. Questões espirituais se resolvem aqui. Vamos botar a mão e vamos expulsar essa legião. Então, ou seja, eu busquei me abrir para que as minhas formações pudessem servir a igreja. Então, eu não caí de paraquedas. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então, Paulo, diante da oposição, aonde aqueles que começaram a se opor, resistiram ele e começaram a falar mal dele, o que Paulo fez? Não parou, ele sempre em frente. Bastante ter alguém falando mal de você, aleluia, até o presente momento não, mas já falaram e falaram. Bendito seja Deus. Porque se falaram mal de Jesus, Silvano, aleluia, você acha que eu vou ser um gostosinho? Bendito seja o nome de Deus. Pastor é maneiro, né? Mas pastor é uma bênção, né? Mas eu estou caminhando com o pastor há 10 milhões de anos, mas louvado seja Deus, às vezes, até na maneira de alguém querer te elogiar, elas queimam. Mas eu aprendi com o líder, meu irmão, louvado seja Deus. Se você não pode falar bem, não fale mal. Sabe por quê, meu irmão? Porque às vezes nós olhamos para as pessoas com uma medida diferente que a gente olha para a gente. A gente olha para os outros, aleluia, com o nível de cobrança lá em cima. E quando a gente olha para a gente busca de que maneira? Ai, tenham misericórdia de mim. Mas Paulo foi alguém que não se intimidou. Davi foi alguém que não se intimidou. A gente tem um discurso na nossa sociedade e o discurso é: pastor, quando você é bênção, até os seus familiares apoiam você.
Pastor, quando você é bênção, até os seus familiares apoiam você. Depende. Às vezes você é bênção e os seus familiares não te apoiam. Por que às vezes os seus familiares não te apoiam? Não é porque você é um trevudo, mas porque teu sonho é muito maior. Meu Deus, aleluia. E eles não conseguem compreender isso. Aleluia. O teu sonho é muito maior. E às vezes eles não conseguem compreender isso. Aí às vezes a oposição não é de fora, a oposição vem de dentro. Mas pastor, papai e mamãe não me apoiaram. O que eu vou fazer? Dar um tiro na minha cabeça. Seguir em frente. Porque diz a Bíblia que Deus faz com que o solitário habite em família. Pastor, o que significa isso? Se você não é apoiado pelos da sua casa, Deus vai levantar gente para te apoiar. Porque quando nós olhamos para a vida de Davi, quem não acreditou no seu ministério? Papai e irmãos. Papai, irmãos. Então, na realidade, nem sempre. Eu lembro de uma jovem que ela começou a caminhar e os pais dela fizeram de tudo para ela parar na caminhada dela. E eu disse muitas das vezes para ela: isso vai passar. Por que você não vai ficar a vida toda com seus pais? Você não pretende galgar a maioridade e buscar a sua independência? Aleluia! Ainda que você não case agora, você não vai galgar sua independência em algum momento, então não pare. Quer embaraço? Não pare! E graças a Deus ela não parou. Sabe por quê, meu irmão? Isso aqui não é somente na igreja, é na vida. Você precisa entender que o sonho é seu. Aleluia. E se o sonho é seu, quem tem que entender o sonho é você. Às vezes as pessoas do seu entorno, elas não vão conseguir entender o seu sonho. Maria não entendeu o ministério de Jesus, até que Jesus deu um chega para lá em Maria. Pastor, me prova isso. Ué, no casamento. Ela quis apressar Jesus para Jesus operar o milagre. Como quem diz: filhinho, tu é popstar, vai lá e opera o milagre. Aí Jesus disse para ela: mulher, o que tem eu contigo? Não é a minha hora. Ou seja, Jesus estava dizendo: mãe, segura a tua onda. Eu não posso operar um milagre somente porque a senhora quer. Eu preciso caminhar debaixo de uma conexão espiritual. Aleluia. E a conexão espiritual é sua com o Senhor. Às vezes, você vai se deparar com pessoas que vão dizer para você: não estuda não, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Não trabalha não, porque isso não vai dar em nada. Olha, não se abre para o ministério não, porque ministério é prova, é perturbação, é cativeiro. Meu irmão, pode ter sido amargo para ele, mas vai ser doce para você. Amém. Ah, pastor, eu vejo o Senhor falando de alguns processos que às vezes o Senhor fala e me assusta, meu irmão. Não se assuste. Porque quando você gosta do que você faz, até no vento você acha barato. Você pode dar glória! Quando você gosta do que você faz. Interessante, né? Que o pessoal que gosta, bendito seja Deus, de fazer comida. O pessoal gosta de fazer comida, né? Não é fazer comida por obrigação, não. O pessoal que curte esse barato. Como é que é o nome, Michele? Gastrônomo. Essa doideira. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você vai num lugar comer e às vezes o peregrino vai falar para você que fez a comida, ele pergunta: e aí, gostou da comida? E quando você diz muito boa, etc., você vê que o cara viaja, assim, aleluia! Você vê que tem um gozo ali, tem um contentamento, porque ele entende que ele está ali para servir com a sua habilidade. E provavelmente, meu irmão, já queimou a mão muitas das vezes. De repente, ele saiu da cozinha algumas vezes chateado: não cozinho mais, não quero mais saber de cozinha. Mas ele fala isso por um momento, daqui a pouco ele está lá com
um bico colado naquele fogão, porque ele curte. Paulo, diante da oposição, ele entendeu que ele não poderia parar. Vamos lá, capítulo 11 de 2 Coríntios. Então vamos lá. Quem se opõe, resiste e fala mal. Outra coisa, quem se opõe, fica de longe a observar e a criticar. Diga comigo, quem se opõe, resiste e fala mal. E fica de longe a observar e a criticar. Alguém aqui já passou por isso, meu irmão? Louvado seja Deus. Alguém ficar de longe observando para ver se vai dar errado, para dizer, eu não disse. Deu certo? Tamo junto. Deu errado? Eu queria dar errado. Quando você está debaixo de uma nuvem, quando você está debaixo de uma conexão, Deus honra você. Eu lembro que em 2019, assim que minha mãe morreu, bendito seja o nome do Senhor, Deus falou para mim assim, eu vou fazer uma mudança na sua vida material. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus falou para mim que iria me dar um carro. Amém, igreja? Amém. Deus falou para mim que iria me dar um carro. Irmãos, eu não sou uma pessoa vaidosa com carro. Não sou mesmo. Ah, pastor, você está falando de engano. Eu não sou, meu irmão. Eu não tenho problema nenhum de dizer. Eu sou vaidoso nisso. Eu não tenho problema nenhum. Louvado seja Deus. Eu não tenho esse problema de ficar fazendo política de maneirinha. Eu não gosto gostando. Não, não é de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, eu gosto de andar bem arrumado. Quer ver o pastor está caído, triste, quando ele está todo esculhambrado. E o pastor não está bem, não, porque ele está tão caidinho. Eu gosto de andar bem arrumado, meu irmão. Quer ver quanto dinheiro para isso? Nisso eu tenho vaidade. Bendito seja o nome do Senhor. Carro não é uma coisa que enche tanto os meus olhos. E Deus falou que queria me dar um carro. E eu, mas Deus, como? Aí Deus me deu a estratégia de eu entrar num consórcio. Eu falei, Deus, será que eu vou conseguir honrar esse compromisso? Tem que pagar aluguel na clínica, tem isso, tem aquilo, tem acolá. Senhor, será que eu vou ter condição? Eu vou abrir as portas. E você vai ter condições de tirar desse consultório o valor para você pagar o seu consórcio. E eu entrei no consórcio, acho que foi em agosto, eu não lembro a data. Bendito seja o nome do Senhor. Quando foi em dezembro, e a gente está orando, teve um aniversário meu que Deus falou para mim que meu carro estava chegando. Aí eu falei para Deus assim, Deus, isso é uma expectativa minha? Sou eu que estou imaginando isso? Aleluia, ou é tu que está falando comigo? E Deus falou, não, teu carro está chegando. E quando foi em dezembro, teve uma farofinha gospel aqui, bem no dia 31, teve uma farofinha gospel, depois do culto, né, uma ceia, o pessoal que quis participar, eu gosto dessas coisas. E aí eu tinha que levar ele na casa da mãe dela, para ver os familiares dela. E o Marquinhos me prestou o carro dele. E o meu carro é um carro antiguinho, né, meu irmão? Eu Lion, eu amo ele. Louvado seja Deus, mas é um carro antigo. Bem duro que só vem. Depois que eu peguei esse levinho, meu Deus. Aleluia! E o Marquinhos me prestou o carro dele para levar a Eliane. Louvado seja o nome de Deus. Tinha um tempo que eu não dirigi um carro novo. Quando eu fui conduzindo o carro, porque, meu irmão, eu busco entender o que Deus quer falar comigo em cada detalhe. Aí o Marquinhos teve a gentileza de me emprestar o carro, eu peguei, tem certeza, Marquinhos? Peguei, pastor, vai lá rapidinho, louvado seja Deus, levei o carro. Aí eu estou levando e eu estou pensando comigo, Deus, não foi por acaso que o Marquinhos me emprestou esse carro. Não foi por acaso. Tu está querendo dizer para mim que está mais perto ainda, né? Louvado seja Deus. Porque Deus não ia fazer eu experimentar uma coisa boa e depois voltar a ficar 1000 anos no meu lar. Irmãos, dirigi o carro, voltei e etc. Me sentindo, né? Louvado seja Deus. Já vai já ouvindo alguém me ver. Louvado seja Deus, uma vaidade. E eu voltei, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor. E a vida que segue. Quando foi dia 15 de fevereiro, a promessa se cumpriu. Aleluia. Quando foi dia 15 de fevereiro, eu estou no meu consultório lá, entre um atendimento e o outro,
e eu vejo uma mensagem de uma tia minha: Henrique, chegou bem um telegrama aqui no Vegas com uma perturbação. Né? Parece um carteiro quando chega aqui no Vegas ele dá uma fortada. Louvado seja Deus. Ou ele quer obrigar a vizinhança a se falar, porque ele mistura as correspondências de todo mundo. Bendito seja Deus, uma perturbação. Amém? E, enfim, quem acabou pegando essa correspondência foi minha tia, que mora lá embaixo, minha tia Marlene. Ele chamou a correspondência aqui para você, etc. O cara disse que era urgente, que eu precisava assinar, e ela já tirou a foto. Quando ela tirou a foto, o que eu vi era da empresa, que eu tenho um consórcio. Bendito seja Deus. Aí, na hora, a ficha não caiu, porque eu sou bem lerdo, né, para algumas coisas. Na hora, a ficha não caiu. Aí eu pensei assim só comigo: mas eu não estou com dívida nenhuma, não estou atrasado com um boleto. Por que a empresa me manda essa carta? Aí, do nada, o cérebro deu uma funcionada. Aí eu: será que eu fui contemplado? Meu irmão, paciente, espera aí, em nome de Jesus. Aleluia, não estamos na sala, não estamos na sala sozinhos. Mas no meu consultório é assim: o paciente chega na recepção, eles interfonam para a gente e liberam para a gente subir. Eu não quero saber de telefone agora, não. Bendito seja Deus. Entrei no aplicativo pelo meu telefone que tem, né? Entrei no aplicativo, entrei lá na senha. Bendito seja Deus. Quando eu abri, eu até printei. Bendito seja Deus. Quando eu abri o aplicativo, estava lá: cota 0,90 contemplada. E de quem era a cota? Eu pulei, saltei, dobrei joelho, chorei. Aleluia! Aí entrei contando com Eliane, acho que eu falei com o Robson também, enfim, eu tinha que compartilhar com alguém, falei com Eliane, falei com o Robson, etc. E, louvado seja Deus, esperou o processo e etc. E sexta-feira retrasada, o meu carro chegou. Você pode celebrar Deus com suas palmas. Celebra Deus com suas palmas. Aleluia! Ou seja, meu irmão, Deus é aquele que cumpre a promessa dele. Então Paulo se deparou com a oposição e tinha aqueles que ficavam de longe observando e criticando. Vamos lá, é a penúltima referência, capítulo 11, versículo 1 ao 5. Preste atenção, porque eu não estou dissecando com riqueza de detalhes os versículos. Amém? Capítulo 11 de 2 Coríntios. Quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura. Então, olha como é que profeta e apóstolo é meio louco. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim, preste atenção, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ou seja, Paulo está dizendo: gente, esses falsos apóstolos que estão me criticando, na realidade eles estão querendo quebrar o meu relacionamento com vocês, para que vocês não mais sejam ministrados por aquilo que Deus está me entregando. Então tomem cuidado. Eu sou alguém que eles podem dizer que eu sou louco, sou duro, a palavra que sai da minha boca não afaga muitas das vezes, mas tudo que sai da minha boca está temperado com zelo e com cuidado, porque eu não quero vos enganar como a serpente enganou Eva, mas eu quero levar vocês para o caminho da verdade.
Irmãos, que tipo de evangelho se prega hoje? Jesus ama. Ele ama. Ele ama. E Ele aceita você. Ele entende você. Meu irmão está ficando até nojento nas redes sociais. Tanta dor. Pastor, você é ferido. Não, meu irmão, não é ferido. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que Jesus prega amor. Ele prega retidão. Ele prega justiça. E Ele prega verdade. Você não pode achar que você vai para o céu de qualquer maneira. Todos nós temos falhas. Mas viver no pecado é outra coisa. E o que os falsos apóstolos estavam querendo é se utilizar da influência que eles tinham na igreja para fazer a igreja se desligar de Paulo e começar a voltar às velhas práticas. Sabe por que o diabo trabalha para que você não venha à igreja? Porque igreja é lugar de lixa e igreja é lugar de crescimento. Eu tenho falado ainda para os líderes de célula, vamos bater na tecla para o pessoal ser mais presente nos cultos, porque é mais ou menos assim: o povo que vem terça não vem domingo, o povo que vem domingo não vem terça, o povo que vem terça não vem sábado. E a desculpa que as pessoas usam é: eu estou assoberbado. Aleluia! Eu não estou querendo dizer que às vezes a gente não está enrolado, mas às vezes, Lourdes, não é isso. Isso é uma desculpa. Na realidade, muitas das vezes é a prostração. E o que é uma pessoa prostrada? É uma pessoa que só quer ficar em casa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós somos espirituais não apenas para falar em línguas. Nós somos espirituais não para ter visão apenas com a vida dos outros, mas nós precisamos ser espirituais para entender como eu estou me movendo na presença do Senhor. Aí alguns dizem: não, eu estou me movendo bem, que não me leva a mão não, eu sou melhor que a Michele, não me leva a mão não, eu sou melhor que a Vera, não me leva a mão não, eu sou melhor do que o Marquinhos. Meu irmão, isso já prova que você está sem visão. Aleluia, Jesus. Porque diz na epístola de João: aquele que diz não tem pecado, ele já pecou. Diz a Bíblia que aquele que envaidece, ele já pecou. Você precisa entender, meu irmão, que congregar é algo que você precisa dar prioridade. Diga comigo: congregar é algo que eu preciso dar prioridade. Aí tem crente que ele é religioso. Como assim, pastor? Tem crente que é religioso. Eu não falto sempre. Eu não falto domingo. Mas os outros cultos ele falta. Pô, pastor, mas eu estou acordando de madrugada. Legal, aí é uma causa nobre. Louvado seja Deus. Pastor, eu estou coçando o umbigo. Então por que você não busca o Senhor? Irmão, em nome de Jesus Cristo, Deus quer te usar nesse tempo. Os falsos apóstolos ficavam de longe criticando. Para de ficar de longe, olhando para a vida de A e olhando para a vida de B. Sabe quem tem tempo para falar mal da vida dos outros? É quem não faz a obra do Senhor. Aleluia. Porque quem trabalha na obra não tem tempo para ficar fiscalizando a vida dos outros. Por que Cana não veio para a igreja? Por que esse Cana não veio para a igreja? Você quer saber? Vai liderar uma célula. Vai liderar uma célula. Porque aí você vai ter que dar conta dos seus discípulos. Aí você vai saber. Aleluia, não, pastor, eu quero saber só por curiosidade. Não, meu irmão, para de perturbar. Para de perturbar. O tempo que você está se preocupando com o A e com o B e com o C, meu irmão, vai ganhar gente para Jesus. Aleluia. Vamos fechar. Versículo 8 ao 11. Quem se opõe não está disposto
a renunciar o que você renuncia. Ou seja, quem se opõe, Michele, não está disposto a pagar o preço que você paga, mas quer estar no lugar que você está. Por que é a Vera que está liderando as irmãs? Eu tiro a Vera e coloco você. Amém, irmãos? Amém. Por que é Beltrano que está dirigindo o Emanuel e não eu? Porque Beltrano você colocou na brecha. Aleluia. Por que Beltrano está trabalhando junto com o pastor? Porque Beltrano quis. Eu sempre digo aqui na igreja, meu irmão, eu não sou pastor de panelinha. Eu sou pastor de panelão. Aleluia. Eu não sou pastor de panelinha. Pastor é assim. Se você quer continuar acreditando, continue. Você não vai congregar aqui não. Porque eu não congrego em um lugar que eu não acredito no pastor não. Aleluia! Eu não sou pastor de panelinha não. Eu sou pastor de panelão. Como assim, pastor? Não entendi essa deixa. Eu sou pastor de panelão. Quer entrar na minha panelinha? Entra. Porque minha panelinha é panelão. Mas entrar na minha panelinha para tirar foto comigo? Não. Entrar na minha panela vai cavar poço comigo. Pastor, o que é cavar poço com você? Estou precisando de guerreiro para Jardim Paraíso, vamos? Não, lá não gosto. Estou precisando de guerreiro para ir lá no brejo comigo, vamos? Não, não quero. Uma vez uma ovelha chegou para mim, e essa ovelha se queimou comigo. Uma ovelha chegou para mim, que eu sou um pastor bem favelado, né? Bendito seja Deus. Como assim, pastor favelado? Bendito seja Deus. Meu irmão, prega em igreja grande, prega em igreja pequena, vou pregar na igreja do morro, vou pregar na igreja lá no teu livro. Bendito seja Deus. Aleluia! Aí essa ovelha, de vez em quando eu chamava essa ovelha para ir comigo. Tem uns anos isso. Aí, pastor, se eu só me chamo para ir nessas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pô, pastor, quando o Senhor for pregar numa igreja grande, o Senhor me chama. Louvado seja o nome do Senhor. Tu chamou essa pessoa mais? Não. Aleluia! Não, meu irmão. Quem quer estar contigo, quem está com você pelo prazer de receber o que tu quer. Tu está comendo sal, tu está comendo sal. Tu está catando pedra. Ele está catando pedra com você. Só que, falando de Paulo, não é fácil. Agora, pagar o preço que Paulo pagou, vamos lá. Versículo 8 ao 11, quer levar-se. Olha o que Paulo disse, Robson. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardei, como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Cássia. Por quê? Porque não vos amo. Deus o sabe. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui, meu irmão? Os falsos apóstolos estavam dizendo: Paulo está indo até vocês porque Paulo quer tirar dinheiro de vocês. Paulo está pastoreando vocês porque Paulo está querendo usurpar vocês. Os falsos apóstolos começaram a de alguma maneira falar mal de Paulo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei até em que as minhas ovelhas são veementas. E eu sei no que as minhas ovelhas são boas. Bendito seja o nome do Senhor. Então meu lion tudo pode ir fora. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Daqui a pouco vão estar falando o quê? Muito suspeito. Esse pastor está pegando dinheiro da igreja. Paulo também passou por isso. Deu uma visão, gente? Como é que Paulo passava por oposição?
Olha, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Ou seja, o tempo que eu me dispus para ir a Corinto, ficar 3 meses pregando para vocês, Atos 20 diz que ele ficou lá aproximadamente 3 meses. Eu perdi dinheiro, porque tinha outras igrejas que queriam me assalariar. E por amor à obra, eu estou aqui. E vocês estão querendo dizer que eu estou roubando? Ou melhor, meu irmão, é aquele tipo de camarada que se opõe. Ele não está disposto a renunciar ao que você renuncia, mas quer meter a língua em você. E eu não estou falando isso defendendo-me. Eu estou falando isso, meu irmão, porque tem gente que não aguenta pressão. Ai, pastor, estão falando mal de mim aqui na igreja, eu estou indo embora. Pastor, estou me resistindo, meu irmão. Nisso eu sou cara de pescoço. Aleluia. Aleluia. É aí que eu fico. Aleluia. É aí que eu vou ficar. Ah, não gosta de ir na igreja? Ah, vou ter que gostar. Louvado seja Deus. Ou que não gosta, eu não vou ligar dele, eu vou ligar de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão já dirigiu alguns trabalhos antes de ser pastor. Todo mundo batia a palma para os trabalhos que eu dirigia? Não, meu irmão. Tinha gente que nem ia para os trabalhos. E eu lembro que uma vez Deus colocou uma palavra no meu coração: Henrique, tem gente que não gosta de você, mas eles vão reconhecer que eu sou Deus na sua vida. Aleluia. Passaram-se os anos, uma vez uma pessoa brincando, mas falando uma verdade, né? Aleluia. Ô Henrique, eu não ia muito com a tua cara, mas eu tenho que reconhecer uma coisa: Deus é na tua vida. Glória. Eu não estou falando isso para a glória minha, não, meu irmão. Quando você traz as marcas de Cristo, as pessoas vão ver algo diferente em você. E quando tem algo diferente na sua vida, o diabo vai querer apagar. Porque assim como os falsos apóstolos quiseram queimar Paulo, estão tentando queimar você. Versículo 13 e 14, para a gente fechar. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, é aquele papo maneiro. Eu vou te dar uma ideia. Meu irmão, cuidado. Eu vou te dar uma ideia. Vem cá. Tu não acha o pastor Henrique muito nojentinho? Cuidado, meu irmão. Sai de ré, Satanás. Aleluia. Aleluia. Vamos fechar. Porque senão eu fico no menedeque. Versículo 24, é o último versículo, aqui eu paro. Se eu continuar é Baal. Versículo 24, pastor, a hora já foi. Estou correndo, meu irmão. Versículo 24. Gisele, vem pra cá em nome de Jesus. Gisela. Aleluia. Vem pra cá, filhotinho. Obrigado. Olha o que diz o versículo 24 de 2 Coríntios 11, que eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Recebi dos judeus quarentenas de açoites menos um. Diga comigo, Paulo recebeu 5 quarentenas de açoites menos um. Sabe o que significa isso, Robson? Fazia parte da lei Deuteronômio capítulo 25, se você quiser ler, depois você lê, do versículo 2 ao 3, fazia parte da lei que quando um homem, Luciana, fosse pego em alguma injustiça, em algum erro, segundo a lei dos judeus, ele teria que receber 195 chicotadas. Na realidade, a lei dizia que ele deveria receber 200 chicotadas, porque era 5 vezes 40. Amém? Por isso que ele dizia que
que ele recebeu 5 quarentenas de açoites menos um. A lei dizia que o camarada tinha que receber 5 quarentenas de açoites. Ou seja, ele tinha que receber 200 açoitadas. E o açoite era o mesmo chicote que Cristo recebeu, que tinha osso na ponta, que quando batia, arrancava a pele. Amém? Só que os judeus tinham muito medo de, na hora da coça, eles se desequilibrarem e, ao invés de dar 40, dar 41. Entendeu? Ou seja, ao invés de dar 200, dá 201. E eles tinham medo de errar por excesso. Aí o que os judeus decidiram? Ao invés de a gente dar 5 quarentenas de açoite, a gente vai dar 5 quarentenas de açoite menos um. Ou seja, vamos dar menos açoites, porque o cara já está quase morto. É melhor a gente errar para menos do que para mais. Olha só. Aí, Paulo, ele é perseguido pelos seus inimigos. Paulo não tinha feito nada de errado. Mas aonde, Sandra, que as pessoas só perseguem a gente porque a gente faz coisas erradas? Não, meu irmão. As pessoas, Patrícia, elas perseguem pelo simples prazer de perseguir. Porque o diabo quer acabar com aquilo que Deus colocou na sua mão. Eu achei muito interessante, eu estava fazendo uma cobrança para a Vera ontem, e a Vera falou assim: não, pastor, mas diante dessa dificuldade, uma situação de off. E eu achei muito, ontem foi sexta, sei lá. E ela falou: não, pastor, mas diante das dificuldades eu não paro, não, pelo contrário, diante das dificuldades eu prossigo. E eu achei aquela fala muito sábia. Porque diante da dificuldade você não recua, diante da dificuldade você avança. Se coloque de pé. Então, na realidade, quantas chicotadas, olha para mim, igreja, quantas chicotadas Paulo levou por causa do ministério, Alexandre? 5 quarentenas de açoites menos. Aí eu fui buscar um livro que é perito nesse manto, Cláudio, para eu entender de verdade quantas chicotadas Paulo levou. Aí eu coloquei aqui 5 vezes 39. Sabe quanto é 5 vezes 39? 195. Paulo, por causa do seu ministério, além de todas as outras dificuldades, não se desconecta não, porque Deus quer forjar o teu caráter, para alguns aqui deixarem de ser frouxos, sair do blá 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 e ir para a atitude. Ah, pastor, mas eu fiz no passado. Quem vive de passado é museu. O que você está fazendo agora? Quer levar. Paulo deixou bem claro, cara, eu já recebi chicotadas por causa desse ministério. Eu já sofri naufrágios por causa desse ministério. Cara, eu recebi 5 quarentenas de açoite menos um por causa desse ministério. Olha, eu já passei tanta coisa e você acha que eu ainda me permito passar tudo isso só para brincar de apóstolo? Aleluia. Não. Eu estou na posição que eu estou, porque eu carrego as marcas de Cristo. Eu estou na posição que eu estou, porque eu carrego, aleluia, a renúncia na minha vida. Então você nessa noite vai mudar a tua postura. Eu fazia, eu fiz, não, eu vou voltar a fazer, porque o pavio que fumega, aleluia, não pode se apagar. O pavio que fumega, ele precisa estar mais aceso. Mas pastor, meu líder me decepcionou, mas Beltrano me decepcionou, não sei quem fez algo comigo que eu
Feche os seus olhos. Narabachuri como Naragácia. Diga comigo, nenhuma oposição pode me parar. Feche os seus olhos, meu irmão, que eu quero orar. E depois vocês louvam para a gente encerrar. Feche os seus olhos. Comece a pedir, Espírito Santo, me dá essa coragem. Porque, meu irmão, quanto mais você se dispor a fazer a obra de Deus, mais vai ter gente para tentar calar a tua voz. Quanto mais comprometido você estiver em permanecer firme, mais o maligno vai tentar tirar o teu tapete. Isso aqui não é teoria de conspiração, não, meu irmão. É realidade. Aconteceu com Davi, ele venceu. Aconteceu com José, ele venceu. Aconteceu com Jeremias, ele venceu. Aconteceu com Cristo, ele venceu. Aconteceu com Paulo, ele venceu. Acontece com a igreja, e a igreja precisa avançar. A igreja precisa avançar. A igreja precisa avançar. Levanta a tua mão, meu irmão, para de olhar para o lado e começa a dar lugar ao Espírito. 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 É mandar a vassoura maraio. Ele mandou a vassoura maraia. Ele mandou a vassoura maraia. Meu Deus, todo aquele que resiste, todo aquele que fala mal, que eles vejam a glória do Senhor. Senhor, todos aqueles que observam de longe e nada fazem e só criticam. Meu Deus, todos aqueles que querem, aleluia, nossa unção, querem ocupar o nosso posto, mas não estão dispostos a denunciar o que a gente denuncia. Muda! Muda! Se você crê, meu irmão, a obra de Deus não vai ficar só nisso na tua vida. Se você crê, a obra de Deus não vai ficar só nisso na tua vida. Se você crê, meu irmão, Deus vai te levar em águas mais profundas. Se você crê, Deus vai te dar mais dons. Se você crê, Deus vai te usar com mais autoridade. Se você crê, Deus vai colocar mais gente para você cuidar. Se você crê, não me levarás. Paulo não parou, mesmo diante de todo o sofrimento. Não vou parar, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou fazendo uma grande obra. Se é assim que você vê, Vera, não pare. Se é assim que você vê, irmão, não pare. Se você reconhece que o que você está fazendo para Deus é uma grande obra, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Tem um mensageiro de Satanás disposto para dar aquela notícia para quem está te observando de longe. E o mensageiro de Satanás, sabe qual é a notícia que ele quer dar para quem está te observando de longe? Eu não falei que ele ia cair, ele caiu. Eu não falei que ele ia parar, ele parou. Eu não falei que ela não iria aguentar estar nessa posição. Olha, ela não estava naquela posição, não. Eu não falei que ela não aguentaria, que ele não aguentaria. Ele não está mais, ele está sentado no culto apenas. Entende, meu irmão, Deus está falando contigo. Quem vai escrever
escrever a tua história é o diabo. Ou quem vai escrever a tua história é o Senhor Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. O teu Espírito me inspirou para trazer essa palavra. E todos nós, em algum momento, em algum grau, temos sido vítimas de oposição. Temos sido vítimas de oposição. Mas como Paulo não parou, não deixa ela parar. Como a igreja de Corinto se abriu para a mudança e não se permitiu ser destruída pelos falsos apóstolos, pelas falsas visões, pelas falsas profecias, pelas falsas revelações. Tudo que não é teu faz cair. E só permaneça sobre a vida dela, sobre a vida dele, aquilo que é de Deus, em nome de Jesus. Louva o Senhor.